Pois é, eu estava dizendo que depois da vitória do Brasil, jogando mal contra o Chile, mas venceu de 1-0, ah, foi armado um verdadeiro festival de mentira, de enganação, de safadeza e de viralatismo barato nas televisões brasileiras. Aí eu estava contando que um gorducho lá da Band, analfabeto de bola completamente, ele parece que só fala com raiva, parece que ele já acorda com raiva, como eu disse. Aquele Mauro César Babaquinha Pereira, jogaram ele para baixo da cama. Então, eu estava contando, ele disse que Renato não será um grande treinador, não vai servir, não vai mudar nada na seleção. Tem que ser Guardiola, o Jorge Jesus. Aí eu disse aqui, Guardiola está certo. O Jorge Jesus está certo. Jorge Jesus é do treinador do futebol português. O futebol português já conquistou 39 títulos mundiais, porque o futebol brasileiro conquistou 28 títulos mundiais com os seus próprios jogadores, com os seus próprios treinadores. Os portugueses devem ter conquistado uns 100 títulos mundiais. Conquistaram 2. Os treinadores brasileiros são os treinadores mais competentes do mundo. Eles têm 28 títulos mundiais e 2 medalhas olímpicas. Era só o que faltava. Ser despeitado, vagabundos. Aí ele disse mais, então o Guardiola. O Guardiola fez o sucesso naquele time do Barcelona. Aquele time do Barcelona, até Mané Pirulito dirigia. Se você pegasse aquele time do Barcelona, entregasse a mim, por exemplo, eu ia ficar dormindo no banco e os caras jogando e ganhavam. Ganhavam. Por que ele não repetiu aquele sucesso no Bayern de Munique? Por que não repete aquele sucesso no Manchester City, cheio de jogadores? Pelo contrário, ele está enterrando a carreira de Gabriel Jesus. Guardiola é um bom treinador. Um bom treinador, mas não para a seleção brasileira. Seleção brasileira e futebol brasileiro são coisas para jogadores e treinadores brasileiros. Mas o idiota disse isso lá, não, porque Guardiola, meu amigo, é um bom treinador. Mas nossos treinadores aqui do Brasil já foram 28 vezes campeões mundiais. Guardiola tem quantos títulos mundiais? 2, né? O Jorge Jesus, aí tem quantos? Porque o cara disse, o Jorge Jesus ou o Guardiola? Renato não serve, Renato vai atrapalhar. Só quem serve é Jorge Jesus ou Guardiola. Guardiola eu já disse a vocês. Naquele timaço do Barcelona ganhou tudo. Foi para o Bayern, não ganhou nada, só campeonato alemão, até eu ganho. Foi para o futebol inglês, só ganha campeonato inglês. Sobra toda vez na Champions. Tem que ganhar uma para ver se justificar. Já o Jorge Jesus, ele é responsável por uma das maiores derrotas do futebol brasileiro. O Flamengo perdeu para o Liverpool. O Liverpool era o maior freguês dos times brasileiros. Tinha perdido o Mundial de Clube para o São Paulo e para o próprio Flamengo. Tomou de 3-0 do Flamengo, num jogo que o Flamengo podia ter feito 10-0. O Liverpool nunca tinha ganho do time brasileiro, conseguiu ganhar do Flamengo, comandado por Jorge Jesus, o grande Jorge Jesus. Outra coisa, naquele jogo, Flamengo de Jorge Jesus contra o River Plate, ali o Flamengo ganhou num bambo. Ganhou graças a 2 jogadas individuais do Gabriel Jesus no final, 2 erros, em 2 minutos, 2 erros gritantes da defesa do River Plate e ganhou o jogo. Mas durante o jogo, o Galhardo deu um nó. Estava vencendo de 1-0 e deu um nó no Jorge Jesus. Jorge Jesus foi campeão com aquele time do Flamengo. O time do Flamengo sobrava, era uma seleção mundial para o futebol brasileiro. Só tinha ele. Eu queria ver hoje, com esse Palmeiras e com esse Atlético Mineiro que está aí. Ele fazia aquela campanha que ele fez em 2019 com o Flamengo. Não tinha aniversário de Flamengo não, rapaz. Era disparado o melhor time do Brasil. Disparado! Era o melhor time do Brasil. Tá bom? Agora, eu queria ver hoje, com esse Atlético Mineiro aí, voando desse jeito, com esse Palmeiras também. Tá, as duas maiores derrotas, a maior derrota do Flamengo, por exemplo, no Mundial de Clube,
Foi com o Jorge Jesus, perder para o Liverpool, o maior freguês do Brasil. Na hora que ele estava discutindo isso, teve até um engraçado que disse o seguinte: olha, daqui a pouco vão dizer que o melhor treinador do Flamengo foi Paulo César Carpegiani, e foi disparado. Ele foi campeão da Libertadores sobrando, foi campeão mundial enfiando 3, podia ter enfiado 10 no Liverpool. E outra coisa, um dia desse, é Curro, o nome do zagueiro argentino, que deu entrevista aí na Band ou na ESPN, disse o seguinte: o maior time que o River Plate já enfrentou até hoje foi o Flamengo de 81. A gente tomou 2-0, podia ter sido 6. A gente ficou pedindo, rezando para acabar aquele jogo. Eu nunca vi um time jogar um futebol tão bonito. Eu tenho um amigo italiano que disse o seguinte: o melhor time que eu vi jogar na Itália foi o Flamengo de 81. Feito Paulo César Carpegiani sem contratar um jogador estrangeiro. Porque os jogadores de fora que vieram, quem botou fui eu. Raul, fui eu que indiquei. Ivan Coelho, Ivan Drummond, não sei se ele se lembra, pergunta. Quem indicou Peu fui eu, quem indicou Lico fui eu, quem indicou Marinho fui eu. Marinho era zagueiro do Londrina. Eu tive que telefonar para um amigo do meu irmão, que era prefeito de Londrina, eu não sei o que era que ele era lá. Tinha sido deputado federal com meu irmão, senador Zé Richa, tinha sido deputado com meu irmão. Telefonei para ele, interferindo para ele liberar o time, do time do Londrina para o Flamengo, e ele interferiu. Tá bom? Aquele ali sim era um timaço. Não respeitava ninguém, dava em todo mundo. O time do Jorge Jesus era o melhor time do Brasil, disparado, que só tinha ele. Agora, quando enfrentou o River Plate, teve dificuldade, e quando enfrentou o Liverpool, perdeu para o grande freguês. Mas isso aí não tira os méritos dele. Ele fez um timaço. Agora, dizer que Renato não é bom treinador, que Jorge Jesus é muito melhor do que ele, ou então que Guardiola, meu amigo, está parecendo... Olha, vou dizer um negócio. É como aquela história, tem um comentarista é um comentarista da ESPN, Rodrigo Ruim Todo Bueno, que disse o seguinte: o melhor hino, o hino mais bonito do futebol mundial é o hino do West Ham. Estamos soltando bolhas. Eu digo, é brincadeira, só pode ser brincadeira. Muito mais bonito é o hino do Toma Todas. Toma Todas é um time aqui dos caras Toma Todas de jogar. Dirigido por Mané Pirulito. O hino é Estamos Soltando Peido. Eu acho mais bonito. Que a música é mais ou menos assim: antes do jogo, a gente come feijoada e toma todo tipo de mé. Durante o jogo, a gente fica peidando a grané e fica afastando o Zé Mané. É mais bonito, eu acho mais bonito. Porra, estamos soltando bolha, só vira-latismo de quinta categoria. Mas sim, mas nesse festival aí veio, para fechar o festival, aí vieram 2 declarações. Uma delas foi desse mesmo programa da Bandeirante, esse gordo falou, o cara disse: seleção brasileira precisa acabar com esse negócio de ficar jogando só com o adversário sul-americano. Tem que jogar com os adversários europeus. Aí eu fiquei calado, eu ia falar, mas fiquei calado. Aí mandando de noite, Casa Grande, né? Casarão é daqui, Casa Grande, disse o seguinte: futebol brasileiro, depois da vitória de Portugal, olha, Brasil, Portugal venceu sobrando a Ucrânia. Se fosse o Brasil jogar contra a Ucrânia, perde. O Brasil não tem time para enfrentar os europeus. Não tem time para enfrentar, com aquele jeito dele, para enfrentar os europeus. Aí eu disse: vou dizer com ele, olha, não falo do futebol brasileiro não, que eu apelo. Não falo do Brasil não, não tenta esculhambar com o Brasil não, que eu apelo feio. Eu digo: esse rapaz deve estar tomando o mesmo vinho que a Carmen Lúcia, aquela ministra do Supremo, disse que o Brasil era a maior democracia do mundo. Eu digo: essa ministra está tomando algum vinho, tem algum produto estragado, aí um vinho estragado. Então está fumando um charuto que também está estragado, não é cubano não. Mesmo jeito, Casarão, você está tomando algum vinho, está mexendo com sua cabeça. Casarão, veja bem, você para o rapazinho lá parece que é Pascoal, lá da ESPN, e para o outro de Oxford, lá da Band, olha, o último adversário europeu. O Brasil não joga com seleções europeias. Pergunta aí ao diretor de futebol da CBF,
Porque os europeus não aceitam jogar com o futebol brasileiro, porque sabe que se jogar, perde. O último que jogou, que aceitou fazer um amistoso contra o Brasil foi a Checoslováquia, perdeu 3-1. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Só um exemplo para vocês. Casarão, Casa Grande, seja que porra for. Vou dar um exemplo para você. O Brasil, em amistosos contra o futebol, seleção brasileira, em amistosos contra as seleções da Europa, ganhou 67% dos jogos. Fez 70 jogos, ganhou 46. E perdeu 24. Em amistosos. Agora, em Copa do Mundo, que equivale, em Copa do Mundo, o Brasil enfrentou a seleção da Europa 60 vezes. 6.0. 60 vezes. O Brasil ganhou 43 vezes. Os europeus só ganharam 17. O Brasil jogou contra a Alemanha, que você bate, enche a boca aí contra a Alemanha. O Brasil jogou contra a Alemanha 23 vezes. Ganhou 13, perdeu só 5, empatou 5. Só tem uma seleção no mundo que jogou 2 vezes contra o Brasil, ganhou uma. Ganhou 3 vezes, ganhou 2 e perdeu uma só. É a Noruega. O resto todos são fregueses, fregueses, fregueses. Essa seleção da Ucrânia que você falou, ou Casa Grande, é melhor você olhar o vinho que você está bebendo, porque deve ter algum produto que está mexendo na sua cabeça. O maior, a seleção. O cérebro dessa seleção, que pensa, pensador, meio de campo que pensa, é um brasileiro, Marlos, que nunca jogou na seleção brasileira. Vou dar só um exemplo para você, o maior time da Ucrânia, 10 vezes campeão, é o Shakhtar Donetsk. Tem 9 jogadores brasileiros. Já tentaram. A Ucrânia vive tentando, Shevchenko vive tentando naturalizar os 9 para botar em campo a seleção da Ucrânia com jogadores brasileiros. O maior jogador da Europa hoje é Jorginho, brasileiro, da Itália. Então aprenda, vou repetir, grave aí, pega um papel. Seleção brasileira e seleção da Europa. Decisão de Copa do Mundo. Decidiram 6 Copas do Mundo. O Brasil ganhou 5. Ganhou da Suécia em 58. Em 62 ganhou da Checoslováquia. Em 70 ganhou da Itália. Em 70 ganhou da Itália. 94 ganhou. Não, 94 ganhou da Itália de novo, foi. É o velho freguês, ganhou da Itália de novo. Em 2002 ganhou da Alemanha. As seleções que têm mais títulos do mundo depois do Brasil é a seleção da Alemanha e a seleção da Itália. Cada um tem 4 títulos. A Itália perdeu 2 Copas para o Brasil e a Alemanha perdeu. Nunca, jamais ganhou do Brasil numa decisão de Copa, nem Itália e nem... Qual o nome? E nem a Alemanha. Ganharam vamos dizer, noutra chave, sei lá, noutra fase, mas em decisão não. O Brasil disputou 6 decisões de Copa do Mundo com seleções europeias. Ganhou 5. Não mostrei a você. Perdeu uma só. Para a França, lá em Paris, naquele episódio que drogaram Ronaldo. Não sei o que foi que botaram na comida do jogador brasileiro. Senão não tinha ganho. Mas os franceses são conhecidos no mundo. Os franceses são inconfiáveis. Imitam todo mundo, não faz nada que preste. Pois bem, então veja bem. Além disso, o Brasil jogou em Copa do Mundo, jogos oficiais de Copa do Mundo, 60 vezes contra as seleções da Europa. Ganhou 43, os europeus só ganharam 17. Como é que o Brasil vai trazer seleção? Para que jogar com a seleção europeia? Para aprender o quê? E os europeus, além de tudo, não querem. Os europeus não querem jogar. Os países não querem jogar contra o Brasil, porque sabe que jogou, perdeu. Além de eles não quererem jogar, o Brasil tem uma supremacia sobre ele gritante. 60 vezes em Copa do Mundo. Brasil, pega os papéis aí para ver o Brasil. Vocês não têm memória, não estudam, não entendem de futebol. 60 vezes. O Brasil ganhou 43, perdeu 17 só. A Alemanha, a Alemanha não vai conseguir nada. O Brasil não consegue nada. 23 vezes o Brasil ganhou 13, perdeu 5, empatou 5.
Aí veio Casa Grande, não ganharia hoje da Ucrânia, daquela porcaria, porque Portugal ganhou. E ainda teve um cara que no mesmo programa disse o seguinte, hoje, na seleção do Brasil, Portugal tem 3 jogadores que jogariam. Disse lá o nome de um, Cristiano Ronaldo, aí disse, e o Bernardo Silva. Bernardo Silva foi para o Barcelona, no tempo de Neymar, não passou de reserva, está jogando no Manchester City, porque no Manchester City, até minha avó, se preparar, joga. Não, ali no futebol inglês, é futebol para inglês ver. Bernardo Silva não deu um chute no Barcelona, era reserva, seleção brasileira. Eu faço 5 seleções brasileiras, 5, 6 ou 7, e ganho do Chile. Futebol europeu, diante do futebol brasileiro. Casagrande, você pode ser um bom amigo dos caras aí, mas como comentarista, você precisa ler, rapaz, conhecer os números. Olha, o Neto, por exemplo. Como comentarista, depois de Mário Sérgio que morreu, que aquele entendia de tudo, que não era bom. Hoje, assim, falando sobre o jogo de futebol, ele comentando o jogo não tem igual a Neto. Agora, quando ele se mete a escalar a seleção, dizer quem é o melhor jogador, aí ele caga tudo. Ele disse que o Cabarral era melhor do que Daniel Alves. Daniel Alves é um dos 4 melhores jogadores da história, eu considero. Os melhores jogadores laterais da história. Carlos Alberto Torres, Daniel, Leandro, Cafu e Panucci, italiano. Os 5 melhores que eu vi jogar. E eu conheço de bola, viu? Conheço de bola. Pois bem, Neto, mas você, Casagrande, que pariu, como é que você dizer que o Brasil precisa jogar com seleções europeias? Primeiro, eles não querem jogar. E segundo, o Brasil levou a vontade. Meu amigo, só tem uma seleção no mundo que o Brasil jogou com ele. Uma vez e perdeu. O Brasil só perdeu a Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, para uma seleção, que era a seleção do Uruguai. Você sabia disso? No tempo do futebol arte, só 3 times no mundo tinham 3 títulos mundiais. 3 times no mundo tinham título de campeão mundial de clube. 3 times só, na época do futebol arte. Pearol tinha 3 títulos, Nacional tinha 3 títulos e o Milan da Itália tinha 3 títulos. Os outros todos, até o Santos, só tinha 2 títulos. Só porque não queria disputar. Real Madrid tinha 1. O Brasil disputou 7 finais de Copa do Mundo. Ganhou 5 dos europeus e perdeu uma. E jogou uma contra o Uruguai e perdeu, aqui no Maracanã. Então, para desse despeito, treinador europeu, falar que o Brasil tem que jogar com seleção europeia. Por que tem que jogar com seleção europeia? Com os velhos fregueses. O que é que o Brasil vai aprender com o futebol europeu? Se eles não aprenderem com a gente, nós vamos aprender com nossos alunos, Vocês se esquecem que até 95, tinham sido disputados 15 Copas do Mundo. Os sul-americanos ganharam 8. Os europeus, 7. O Brasil tinha ganho 4. Mundial de clube, até 95. Os sul-americanos tinham ganho 20. Os europeus, 13. Aí depois de 95, quando começaram a levar jogador brasileiro para lá, eles ganharam tudo. Até 98, até 1998, só tinha um time. O Real Madrid só tinha um título mundial de clube. Ganhou em 60. Passou de 60 a 98. De 60 a 98. São 38 anos sem ganhar o título. Quando se encheu de brasileiros, Sábio, Roberto Carlos, Zé Luiz, um zagueiro que era lá do Maranhão, aquele outro, Zé Maria, né, lateral esquerdo. Ganhou tudo. Flávio Conceição ganhou tudo. Futebol brasileiro, futebol europeu, são os alunos. O futebol europeu conseguiu chegar a esse ponto que está hoje, a partir da Espanha, quando os times espanhóis conquistaram os maiores jogadores do Brasil, a partir dos anos 95. Então, o futebol brasileiro vai aprender com o europeu. Se os europeus são alunos dos brasileiros, nós vamos aprender com nossos próprios alunos, nós vamos aprender o que nós ensinamos. Por isso eu digo a você, antes de vocês beberem, de fumar charuto, é bom vocês olharem o que vocês estão bebendo, porque muitas vezes o vinho está estragado. Eu fui tomar um vinho aqui, me deu uma dor de barriga da peste, eu não gosto de vinho, me deu uma dor de barriga, eu parei. Não quis beber, não me deu dor de barriga. Então tem vinho estragado, tem charuto estragado, é bom vocês olharem, para não dizer besteira, não dizerem besteira. Pô, o cara pedir
para a seleção brasileira jogar com aquele estilo da Europa. Para quê? Para aprender o quê? Ah, meu Deus do céu. É brincadeira. Então, não mexam com o Brasil nem com o futebol brasileiro. Não digam mentira. Não fiquem enganando o povo que vocês têm uma resposta. Eu sou mal criado quando mexo com o Brasil, com o futebol brasileiro. Mas aqui eu quero fazer justiça. É a ESPN. Na ESPN, um programa comandado pelo João Deve Parar Guilherme, eles tiveram a humildade de dizer, nós somos, não disseram, mas ali eles tiveram a humildade de provar que eram vira-latas e que trabalham contra o futebol brasileiro. Quando Paulo Besterol Calçado, é brincadeira, disse o seguinte, Paulo Besterol Calçado disse o seguinte, que o João Guilherme dizendo que milhares de pessoas no Brasil preferem o futebol europeu, torcem pelo Messi. Aí, inclusive o filho dele, inclusive meu filho, graças aos comentários do Paulo Besterol Calçado. Pronto. Aí reconheceram que a ESPN realmente faz um trabalho para destruir o futebol brasileiro e ver se traz aquela porcaria do futebol europeu para substituir o futebol brasileiro. O trabalho deles é destruir o futebol brasileiro, fazer com que os torcedores brasileiros deixem de torcer, de cultuar o seu próprio futebol e passe a torcer e a cultuar o futebol europeu. Coisa que nunca vão conseguir, porque eu nunca vou me render. Eu não suporto ver jogo de futebol europeu, a não ser que tenha brasileiro em campo. Tá bom? Eu estou falando da minha filha aqui, gosta de ver, você também gosta de ver o Messi jogar, né? Gosto. Mas entre Messi, a seleção brasileira e a Argentina, você torce por quem? Pro Brasil, né? O Brasil, ainda bem que você puxou a mim. Agora, a pessoa se deixar levar por um comentário de Paulo Besterol Calçado, tem razão. Aí tem que torcer pela Argentina mesmo. Porque o cara não entende porra nenhuma de futebol. Teve um jogo que ele estava comentando que ele disse o seguinte, os laterais do Barcelona abrem espaço para a força da velocidade do vento. Eu digo, que merda é essa? Que porra tem isso a ver com futebol? Noutra vez ele disse, quando o Messi está no local, o Daniel Alves está pertinho, porque um dá amplitude e outro dá velocidade. Que porra é isso? Ele fica inventando frases que não tem nada a ver com futebol. Aí o cara que vai torcer por um time, porque eu vi os comentários dele, merece mesmo, é porque ele não entende também nada de futebol. Então, pelo menos nisso a ESPN reconhece. Eles reconheceram que fazem um trabalho para destruir o futebol brasileiro e fazer com que os torcedores torçam pelo Messi, pela Argentina, Enquanto isso, os argentinos esculhambando os brasileiros, enquanto isso, os europeus detonando os brasileiros, porque encontram no Brasil vira-latas da crônica, comece da crônica esportiva televisiva do Brasil. Tá bom? O desabafo é grande, mas minha filha acabou de pedir o almoço e eu vou almoçar. Agora deixa o recado. Tito, para, Tito. Vinícius Júnior de lateral direito. Tito, o cara que tem um ataque. Vinícius Júnior, Richarlison e Neymar. O cara não fica inventando. Vinícius Júnior, Ricardo e Neymar, os três jogam em qualquer posição. Se um se machucar, bota o Hulk. Nunca fui favorável ao Hulk, não. Mas hoje ele voltou para o Brasil e aprendeu a jogar do novo futebol brasileiro. Bota o Hulk. Um cara que tem à sua disposição. Olha o centroavante que ele tem. Pedro, Richard, Gabriel de Jesus. Você está de brincadeira. Os atacantes que ele tem à disposição. Neymar, Hulk, Vinícius Júnior. Tem esses 6 atacantes. Ainda tem um do Fluminense que ninguém gosta. Aquele Luiz Henrique. Qualquer time meu jogava. Porque é muito novo ainda. Pô, não pode perder, Tito. Agora, se você quiser inventar, aí é com botar Vinícius Júnior de lateral direito, botar Neymar de zagueiro central, aí você perde. Você perde. Eu estou falando isso antes do jogo da Argentina. Antes do jogo da Argentina, a Argentina está completa, o Brasil perdeu os jogadores que jogam aonde é que joga? Na Inglaterra. Pois é, só assim os europeus conseguem ganhar do Brasil. Evitando. Só assim eles destroem o futebol brasileiro. Contratam os nossos jogadores, depois não deixam os nossos jogadores vir jogar pela seleção. E eles têm a obrigação de deixar.
Tu vê a Ucrânia do Casagrande, levou o Claudinho e levou o Douglas, o Mike. Não é brincadeira um negócio desse. Daqui a pouco vai querer também naturalizar os dois para jogar na Ucrânia. Meu amigo, citar o futebol da Ucrânia como adversário do Brasil, dizer que o Brasil não ganha daquela... Casagrande, dá uma olhada no vinho que você está tomando. Casagrande, não faça graça com o Brasil, nem com o futebol brasileiro, porque você ouve o que você não gosta. Você e qualquer um. O cara tem que respeitar o futebol brasileiro, porque se tem uma coisa que o brasileiro tem que aprender a respeitar e preservar é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma das coisas mais importantes do Brasil, é quem mais promove o Brasil. Só o Brasil tem essa coisa chamada futebol brasileiro. Ninguém joga futebol como o brasileiro. É uma das maiores riquezas do Brasil, a Amazônia, nossos minérios, tá? E nosso futebol, porque ninguém tem igual. Então não mexam com as riquezas naturais desse país, não. Eu tenho meu futebol porque eu solto as cachorras, não quero saber. Pode dizer o que vocês quiserem. Agora eu solto as cachorras, eu esculhando um imbecil, um gordo daquele imbecil lá da Bandeirante. Já Jesus e Guardiola, e o outro dizer, tem que jogar com futebol, com seleções da Europa. Jogar como? Os europeus não querem jogar contra o Brasil. Tem medo de jogar perde. Se jogar, perde. Em Copa do Mundo, já disse a vocês, vou repetir pela terceira vez, em Copa do Mundo, que é o torneio que você vê que é bom, os brasileiros enfrentaram a seleção da Europa 60 vezes, ganharam 43, perderam 17 só. Então, seus vagabundos, respeite o Brasil, vagabundos. Aquele abraço.